Yes. Uai, já caiu? Pô. Deu início aí já? Sim, já deu. Aqui tá tudo certo, vai começar. Pronto, começou. Olá pessoal, boa noite. Não caiu. Nós estamos aqui ao vivo para falar de auriculoterapia. Ok? Tá todo mundo aí? Porque eu não vejo ninguém por aqui. Eu fico só olhando para a câmera. Ok? Então vamos lá. Hoje a auriculoterapia é um tema muito esperado. O pessoal pediu muito esse tema e eu quero fazer uma abordagem da auriculoterapia onde todos entendam. Quer dizer, eu não vou ficar falando da auriculoterapia somente em relação ao que tange os conceitos dela. Eu quero falar também de alguns protocolos e trazer algumas novidades para variar, para facilitar um pouco, sem sair dos conceitos tradicionais que são regidos para que a gente possa entender mais, para que a gente possa se fundamentar a acupuntura, tá? A medicina chinesa. Então, gente, um grande abraço aí a todos. Hoje é domingo, pé de cachimbo, dia 7 de maio. Estamos aqui no Campo dos Sonhos, a temperatura está agradável, embora não esteja frio, nem calor, por isso que ela está agradável. Quero dizer a todos para visitar o nosso canal no YouTube, que tem vídeo novo em breve. Esses vídeos compõem a série Combinações Inteligentes, Protocolos Eficientes. Então, ao visitar o nosso canal do YouTube, você deve fazer o quê? Se inscrever no canal, e além de se inscrever no canal, você deve também curtir ou não curtir o vídeo. Se caso o senhor não curtir, o senhor tem que escrever por quê? Para facilitar a minha vida, ok? Eu tive um comentário essa semana que a pessoa falou assim: a sua aula é muito boa, mas você enrola demais. Então, em homenagem a essa pessoa, eu vou parar de enrolar, né? Porque eu tenho que dar meus recados aqui para o nosso público, para o pessoal que nos acompanha. Então, pessoal, vamos dar aqui então início à nossa aula, mas antes, né, o recado, ou os recados. Hoje nós temos a aula auriculoterapia e hoje, né, como há muito tempo já não tem, nós temos uma promoção no site. Essa promoção implica na venda do curso novo do Centro Benesse que vamos lançar agora. Esse curso é o curso de auriculoterapia em EAD. É um curso onde nós temos 4 módulos, tá? E que acompanha o mesmo padrão de curso do Centro Benesse, e esse curso está sendo vendido a partir de hoje num preço especial de pré-venda, pois o início do curso se dará no dia 20 de junho. O curso começa no dia 20 de junho e lá no site você vai encontrar todas as condições do curso. O curso é muito bacana, inclusive, entendam bem, qual é a diferença do nosso curso? Nem a diferença, como é o nosso curso. Nosso curso é pautado em 4 semanas, 3 aulas por semana, então o curso 4 semanas, vão ter 3 aulas por semana, e além disso, o curso só tem hora ou dia para começar, ele não tem dia para terminar. Por quê? Porque durante o curso há muita demanda dos alunos, eu até mesmo nossa, de eu trazer novidades, e aí eu posso ir também extrapolar essas 4 semanas, como já aconteceu no curso de combinações inteligentes. Então, curso novo na área, combinações inteligentes, protocolos eficientes. Esse curso está disponível no site. Depois daqui que terminar, você vai lá no site, ele continuará disponível para vocês num preço especial, parcelado em 10 vezes. Eu não quero expor aqui para vocês o valor, né, nem por questões de não poder falar no sentido de ser o valor e tal, não. É porque depois esse vídeo vai para o YouTube, esse valor não vai ser mais o mesmo, eles vão meter o pau em mim. Professor, você falou no YouTube que o curso é tanto, cheguei lá e não é. Aí o pau come na minha cabeça, mas então eu não vou falar aqui o valor, depois vocês vão lá e olham, é um preço promocional, tá? Divide em 10 vezes. Quem já fez curso do Centro Benesse vai ter aí um outro tipo de desconto, mas aí já é uma coisa mais interna e íntima e o pessoal já está sabendo. Como compra para Portugal? Mesmo jeito, só ir no site ir lá comprar e aí manda o PayPal, né? Manda o boleto pelo PayPal, entra em contato aí, deixa aí depois, entra em contato pelo Facebook que Gisley e Amanda orientam, tá certo? Então depois nós vamos conversar mais sobre isso aí, vocês vão mandando a dúvida. Então a primeira novidade é essa, curso de auriculoterapia, curso novo para vocês aí, 4 semanas de curso ou mais, trago muitas novidades em relação à minha prática clínica com a auriculoterapia. Esse curso começará dia 20 de junho, pois é uma pré-venda. Então, na pré-venda, o curso é mais barato e você economiza, ok? Tá bom? Segunda novidade. Nós teremos uma outra aula na terça-feira que a Lohane vai dar para vocês pediram, e a dona Lohane vai dar uma aula para vocês sobre os conceitos primordiais
da Lori, que a Lori, né, que não deixa de ser... Porque aqui é o seguinte, eu estou falando, ela está aqui falando também, aí eu perco um pouco a conexão, mas vocês já devem estar acostumados, quem está aí, quem é de primeira vez vai acostumando, que aqui o nosso trato é ao vivo e ao vivo como nós somos, né? Eu falo, ela fala, nós falamos, todos falais. Intercomunicação. É, intercomunicação da interação a dois. Então, assim, o curso da Lohane, terça-feira, às 8 horas, aula ao vivo, deixa eu falar, ela não deixa eu falar, gente. Curso da Lohane, aula ao vivo, terça-feira, às 8 horas. Qual é o tema? Lori. Ela vai contar a história dela com relação à empresa dela, que nada mais é do que ela. Então ela vai falar das essências, dos ativos que compõem os produtos dela, para vocês entenderem mais o como pode peralfussono, resveratrol, e a história dela aí, que nessa jornada bem bacana, que é a jornada de vida dela, tá certo? E que está aí traçando um caminho muito legal na assistência e na ajuda de todos, para todos, né? Tema: Lori e a hidratação da pele. Lori e a hidratação da pele, para quem pediu. Vou falar sobre óleos essenciais, isso, aromaterapia, do conteúdo. perfeito. Para quem me pediu, eu não lembro Perfeito. exatamente a pessoa que me pediu, mas me pediu. Não, foram várias pessoas, não foi Isso. uma pessoa. A Jana, que sempre pede, Perfeito. o pessoal aí sempre pede. Então eu vou dar essa aula falando sobre a Lori e sobre hidratação da pele, e dentro do conteúdo vai ter óleos essenciais. Então se atentem aí. Então, terça-feira às 8 horas, a gente vai divulgar mais aí, mas é só para dar esses dois recados e começar a nossa aula, ok? Tranquilos? Então vamos começar. Então, dando start na aula, eu já queria dizer o seguinte: a auriculoterapia é uma técnica que está dentro do bojo das técnicas da medicina tradicional chinesa. A auriculoterapia, ela surgiu, óbvio, que depois de um pouco da acupuntura, e ela foi desenvolvida muito por Solier de Monroe. Solier de Monroe foi lá na China, pegou os livros que seriam queimados, levou para a França e desenvolveu a auriculoterapia francesa. Então, já vou contar aqui um pouquinho da minha história para vocês. A vida inteira eu passei estudando a auriculoterapia com muitas dúvidas, porque nós temos vários mapas, várias formas de tratar. Tem a auriculoterapia chinesa, a auriculoterapia francesa, a auriculoterapia coreana, brasileira e tal. Então, o que eu fiz ao longo da minha vida? Peguei a auriculoterapia e fui tratar, certo? Com aquele tanto de mapa. E aí eu comecei a perceber que valeria a pena para mim, dentro do meu consultório e dentro da minha escola, entender um pouquinho a mais de cada mapa, para poder extrair de cada mapa o melhor e fazer ali o seu próprio mapa, vamos dizer assim. E aos poucos eu estou lançando aí esses mapas, inclusive no site tem já há um tempo já o estilo de formatação que eu trabalho, mas entender que a auriculoterapia surge com uma ideia simples, que é entender que o corpo ele é formado ou formatado por microsistemas energéticos. Então funciona da seguinte maneira: nós temos o pavilhão auricular respondendo a um nível micro o que acontece no interior a um nível macro. Então agora eu quero aqui rememorar e trazer à tona uma aula que eu tive há muito tempo atrás, onde o meu professor, que foi um grande professor, ele falou para mim assim, para mim não, para a aula, o ponto de aurículo tradicional, ele se abre durante o desequilíbrio. Então o ponto de aurículo tradicional, ele vai se abrir durante o desequilíbrio. Eu achei aquilo formidável, aquela ideia. Quer dizer, o ponto de auriculoterapia, ele vai se abrir no momento em que você tem um desequilíbrio interno. Eu ficava, gente, como que a orelha vai responder a essa condição? Aí eu fui estudar alguns outros autores, principalmente a aurículo francesa, que traz esse conceito, né, da neurofisiologia, que eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco, mas tem muito sentido. Quer dizer, o corpo, ele apresenta microsistemas que estão conectados à estrutura macro, e essa estrutura macro sistêmica, né, é o nosso organismo, ela vai responder nesses microsistemas. Então a auriculoterapia, ela, na minha opinião, é a segunda técnica mais importante e que mais fornece resultado da medicina tradicional chinesa. Por quê? Porque ela é uma região, no caso o pavilhão auricular, né, é uma região extremamente inervada, e não somente isso, eu tenho vários meridianos, ou melhor, todos os meridianos chegando, mandando as suas afluências secundárias para o pavilhão auricular. Deste modo eu tenho uma inervação muito forte no pavilhão auricular, daqui a pouco eu falarei a característica desses nervos, mas tenho também os meridianos de energia principais emitindo ramificações para cada região
da orelha. Tá certo? Daí o que acontece? As pesquisas naquela época, 5.000 anos atrás, eram um pouco deficitárias. Não tinha advento de ressonância magnética, raio-x, alguma coisa do gênero, fotoquilha, máquina, né, que faça para nós o diagnóstico e ver o que está acontecendo. O diagnóstico, ou melhor, a ciência era praticada com a intuição, que é empirismo. Então você tinha uma coisa empírica, por quê? Porque só algumas pessoas tinham a habilidade de ver. Então se tornava empírico e parecia que era uma condição irreal, né? Porque uma pessoa, que eram os médicos tradicionais, conseguiam ver. E o que eles viam? Eles verificavam, por análise bem profunda, que quando o paciente, por exemplo, tinha gastrite, tinha um problema no estômago, um pontinho se abria na orelha, e esse pontinho na orelha aberto, uma acne, um machucado, uma descamação, esse pontinho, se localizava ou estava localizado no mesmo lugar, na mesma região que aquele outro paciente que também tinha um problema no estômago, aquele outro que tinha um problema no estômago, aquele outro, ele foi vendo e criou-se um padrão. Então ele percebeu que ali era um ponto que, se ele estimulasse, ele estimularia o estômago. Por quê? Porque todos aqueles pacientes se apresentavam com o mesmo problema e com o mesmo ponto, um ponto na mesma região. Então aí vem também agora a ideia de que esse microsistema é formado, né? A orelha, ela possui a anatomia de um bebê invertido. Essa ideia surgiu facilitando então a colocação ou a descrição anatômica de cada ponto. Então agora os médicos lá tradicionais, eles não precisavam ficar correndo atrás do padrão para poder saber onde estava o ponto. Então eles passaram agora a fazer um tipo de trabalho e tratamento onde ele poderia picar, ele poderia ponturar pontos na orelha que não estivessem abertos. Então vamos lá, o que é um ponto aberto? Não é aquele ponto aberto da hora do nascimento, não, é outra coisa. Você está com um problema, por exemplo, eu estou com um problema no intestino, aí o seu problema energético ou físico ou fisiológico no intestino chega, aparece, ele vai se abrir na orelha, e no momento que ele abre na orelha, você sabe, por meio dessa análise, que você tem aquele problema. Então você faz um diagnóstico e depois você faz um tratamento. Porém, quando começaram a perceber esse processo do microsistema, do bebê invertido, eles já criaram agora um segundo conceito, já evoluíram do primeiro. Qual? Não, se é um bebê invertido, eu posso pensar que aqui no meio do lóbulo, né, auricular, eu tenho o olho. Então agora eu não preciso estimular esse ponto ou qualquer outro esperando aparecer uma espinha, uma acne ou um sinal, eu posso estimular ele sem sinal. Então foram ali compondo protocolos de tratamento a partir desse processo. Então a minha intenção aqui é mostrar como fazer uma avaliação na orelha que seja certeira, que seja em cima do lance. Para quê? Para você não perder seu tempo, para você ter tempo para estudar mais e ter tempo para poder entender mais profundamente a medicina chinesa e assim contribuir com a ideia. E quanto? A ideia funciona da seguinte maneira, vamos lá, fazendo um resumo bem breve. Nós temos o pavilhão auricular, que é a anatomia, né, de um bebê invertido. Além disso, esse pavilhão auricular se conecta com o corpo todo a partir de nervos específicos, vou explicar a estrutura deles agora no próximo item, e também se conecta com o corpo todo, com a energia do organismo, a partir dos meridianos de energia principais. Então os meridianos de energia principais, eles lançam seus ramos secundários ao pavilhão auricular. Então agora preste atenção no que eu vou dizer, preste muita atenção no que eu vou dizer. Por favor, se não tiver um lápis, pega um lápis, se tiver a caneta, pega a caneta, preste atenção. O desequilíbrio energético, ele vai estar sendo mostrado no pavilhão auricular antes que a doença chegue no físico. Então, se você ou o paciente não percebeu que você tem algum sinal, sintoma é doença, sinal é energia se manifestando. Então, vamos lá, vou te dar uma ideia. A minha pele começou a descamar. Quando a minha pele começa a descamar, eu tenho que perceber, enquanto acupunturista, que há algum problema energético no pulmão. Porque a descamação é uma coisa bem simples, é uma desidratação, talvez seja o tempo ou não, enfim. Então você tem que desconfiar. E quando você desconfia, você vai atrás e vê se há algum problema no pulmão. O pavilhão auricular vai te avisar neste exato instante. Então, no momento em que há, ou que houver, algum tipo de desequilíbrio ainda num momento energético,
o bom da aurícula é isso, é que ela vai recepcionar esse desequilíbrio de uma forma mais rápida que qualquer outra estrutura orgânica. Na minha ideia, na minha opinião, o pavilhão auricular, ele é um microsistema, ou é o microsistema mais importante para que você faça avaliação, diagnóstico, tratamento e prognóstico. Entenda bem, é o microsistema mais importante. Existem outros inúmeros microsistemas, mas esses outros microsistemas, eles são secundários à aurícula, tá? E tem uma outra coisa que é importante falar também. Preste atenção. Existe a situação, a condição de que quando há alguma alteração energética, a orelha responda ou assimile essa alteração e forme ali algum tipo de perturbação. Então assimile ou forme a espinha, um cravo, uma descamação, uma vermelhidão e assim segue, tá? Mas antes disso é importante também dizer que existem áreas do nosso organismo, do nosso corpo, que também são alguns microsistemas, mas esses microsistemas eu nem posso tratar ali, eu vou diagnosticar depois de uma avaliação, é que esses microsistemas também se alteram. Então, a aurícula se forma um microsistema mais importante para eu avaliar, diagnosticar, tratar e prognosticar. Agora eu tenho três outros microsistemas que eu gosto muito de utilizar, que são microsistemas para fazer diagnóstico. Então eu preciso fazer uma avaliação antes, que é face, pulso e língua. Então eu estou dizendo isso por quê? Porque antes de sair qualquer alteração na aurícula ou na orelha, a face já mostra, o pulso já mostra e talvez até a língua. Na ordem, segundo alguns autores, nós temos a face sendo a primeira estrutura, né, de microsistema que se altera demonstrando o desequilíbrio, então ela se altera de maneira muito sutil, tá? O pulso é a segunda e a língua é a terceira. O pulso é a estrutura de diagnóstico que mais rapidamente se altera, essa estrutura de diagnóstico que vai se alterar num segundo instante depois da face, porém ela é a que mais está sensível a estímulos do ambiente. Então, se você tem algum tipo de ansiedade rápida, ou você correu para pegar um ônibus ou qualquer coisa, o pulso vai alterar. Então, ele se torna fidedigno desde que você siga alguns padrões. Por isso, eu prefiro a língua ao pulso. Não quer dizer que eu não uso, não quer dizer que eu não ensino, eu estou só dizendo o que eu prefiro. E a face, então, é o microsistema que altera-se mais rapidamente do nosso organismo a um processo energético. Deixa eu voltar para a aurícula, porque daqui a pouco vocês vão ver por que eu falei da face, do pulso e também da língua. Voltando para a aurícula. Todas as vezes que você tiver alguma espinha, alguma alteração no seu pavilhão auricular, por favor, pegue um mapinha e olhe e veja onde está esse processo, ou a que área corresponde a esse processo de alteração, porque ali pode estar a chave do seu problema ainda no ambiente energético. Isso se torna muito importante porque você pode prevenir o crescendo fisiopatológico, fisiopatogênico, sair do contexto energético e ir para o contexto orgânico, entende? Por quê? Porque qualquer desequilíbrio que sai da sua cuca e chega no seu organismo, vem ou é carreado por um processo energético. E esse processo energético desequilibrado vai desequilibrar primeiro a função energética do órgão e depois desequilibra a função orgânica. Deste modo, o pavilhão auricular se torna extremamente importante ser avaliado, ser notado e ser pesquisado em qualquer avaliação de medicina tradicional chinesa, pois ele pode estar mostrando algo que o paciente ainda não percebeu, então por isso ele não trouxe a demanda. Entenderam? Todos estão acompanhando aí? Então, pessoal, ó, vamos dando um sim ou não, vocês estão entendendo. Enquanto isso, deixa eu dar um recado aqui. O recado é que hoje, dia 7/5, nós estamos lançando a pré-venda do curso mais esperado aí de Medicina Tradicional Chinesa do Centro Benéfico, um curso que foi pedido por todos, inclusive essa live é para isso, que é um curso de EAD, em auriculoterapia. Neste curso de 4 semanas teremos 3 aulas por semana, um acompanhamento bem próximo a mim, que eu fico com vocês online no WhatsApp, no portal, e também esse curso apresenta várias novidades ao longo dele, porque eu vou apresentando as minhas histórias clínicas em aulas extras. Então tem muita aula extra, tem muita coisa, e é um curso que eu costumo brincar que ele tem dia para começar e às vezes não tem dia para terminar, porque é muita aula que nós vamos adicionando aí, eu
e a nossa equipe do Centro Benesse, que está aí bem ativa. Então esse curso já está sendo vendido lá no nosso site, loja.centrobenestre.com.br. Entra lá, veja o valor. Eu não quero expor o valor que depois o nosso vídeo vai para o YouTube e esse valor fica defasado e o povo mete o pau na minha cabeça. Então aí, veja lá que é um valor bem acessível, principalmente em relação de pré-venda, com certeza, você está certinho, obrigado por lembrar. Então é um valor bem acessível, justo, e é bem especial também para vocês aí que estão nos acompanhando toda semana, e hoje nós estamos aí, vamos bater recorde, né? Senão o Lohan me chama a atenção aqui. Recorde de audiência, e esse recorde de audiência, ele vai ser brindado aí, essa condição do nosso curso de auriculoterapia, que está sendo iniciado hoje a sua pré-venda. Quero agradecer a todos que contribuíram com a compra da tabela de ponto aberto para fazer o telhado da casa do nosso colaborador, nosso amigo. Ontem teve obra lá, eu não pude ir. Se eu fosse, eu ia trabalhar muito lá, Gisley, Rafael, todo mundo que estava lá, o Adriano, todo mundo. Quero mandar um abraço aí para eles. E o pessoal que está trabalhando na obra também está fazendo trabalho gratuito, tá certo? Então, todo mundo ajudando, né? Uma mão lavando a outra, e as duas são utilizadas para comer com higiene, certo? Não é assim que fala? Então, deve ser. Não, eu crio as coisas na hora, porque se a mão lava a outra, eu tô com a mão limpa, né? Você é reflexo da autenticidade. A mão limpa. Uma mão lava a outra, eu lavei a minha, eu lavei a outra. E aí a gente come bem, come com a mão, talvez. Até. Então, vamos lá. Lançamento do curso do Lead Biotipologia em São Paulo, dia 26 e 27. Quem não adquiriu, por favor, adquira. Também preço justo, tá certo? Custo-benefício aí, o custo bem abaixo do nosso benefício, o benefício é muito bacana. E se você não gostar da nossa ideia, pode meter o pau, não tem problema, que aqui é democracia pura, não tem problema, tá certo? Eu só vou banir da página e cortar lá da página. Claro, porque ninguém aceita grosseria. Não, grosseria é uma coisa e crítica é outra, né? Grosseria não, por favor, não venha com essa história aqui pro nosso lado, não, que não. Bem, então é isso. Todo mundo entendeu aí? Você tá lendo? Como é que você tá aí? Você tá... Vamos cortar aqui. Glória. Oi, Diamara, um beijo. Não, aí não. Beijo. Eu tô dando aula e as perguntas da Lohane. É brincadeira, essa mulher faz sucesso demais. É brincadeira. Bem, então vamos lá, né? Eu vou, porque hoje eu sou favorável, né, ao feminismo, eu sou uma pessoa feminista. A minha mulher precisa me sustentar. Ela já faz isso em algumas coisas. Daqui a pouco vai ser. Porque as duas lavam a cara. Bem, boa. Depois passa o creme da Lore. Isso, e tonifica com a próxima linha. Próxima linha tonificante. Então vamos lá, auriculoterapia. Agora eu quero falar uma outra coisa para começar a segunda parte da aula, que é o seguinte. Eu não sou favorável à questão tonificação e sedação. Professora Fernandes, você usa sedação e tonificação, que você é mestre em aurículo, aí nós depois vamos conversar a respeito, mas eu não quero falar também que não dá certo. Por quê? Porque eu, Fabrício, não uso. Por que eu não uso? Porque quando eu fiz a diferença de sedação e tonificação, para mim não adiantou muita coisa. Foi muito mais uma coisa confusa que ficou para mim do que algo que serviu. Então o que eu fiz? Para simplificar minha vida e respeitar as minhas limitações, eu parei de usar e uso apenas um método, que é o método normal, natural, com a agulha 1.8. Quando não tem para vender 1.8, eu uso a 2.0. Eu gosto de uma agulha mais profunda, uma agulha maior, e aqui eu gosto de uma agulha mais profunda, uma agulha maior, para poder promover o estímulo, tá certo? E vou explicar agora por quê, né? Eu não falo uma coisa aqui sem explicação, não. O que eu não gosto é de gerar confusão, eu gosto de gerar discussão, é diferente. Então vamos lá. Preste atenção. Sedar e tonificar é muito relativo. Por quê? A relatividade de sedar e tonificar implica em você entender o diagnóstico. E quando eu vou entender o diagnóstico, eu tenho que perceber que sedar e tonificar pode estar tendo um efeito contrário, tá? Então depois tem vídeo nosso aí no YouTube que vocês podem entender melhor esse processo. Na auriculoterapia, eu gosto de fazer o seguinte, preste atenção. Você tem 12 meridianos chegando no pavilhão auricular e você tem pelo menos 2 nervos cranianos chegando diretamente, fora outros nervos cranianos que lançam ramos secundários ou terciários à orelha. Preste atenção, um nervo craniano ele se difere de qualquer outro nervo pela sua especialidade. Um nervo craniano, falar nisso são 12 pares de nervos, né? Esse nervo craniano, ele é muito mais importante
comparando com os nervos periféricos. Por quê? Porque o nervo craniano, já falei, ele é especial, ele é particular e ele tem uma ramificação direta numa área cerebral. Então, cada nervo craniano tem a sua, como eu disse, especialidade, pois ele tem um núcleo neuronal único e ele manda as inferências para a orelha, que recepciona e manda também ao ser estimulado. Então, um nervo craniano tem a capacidade de inervar o pavilhão auricular. A partir deste instante, quando eu estimulo a região que está alterada, eu estou também criando um potencial de ação no nervo craniano que vai emitir ou emanar esse estímulo direto para aquele núcleo neuronal que faz parte da sua própria neuroanatomia, e ali eu mando aquele estímulo, o cérebro recebe o estímulo e pá, já manda um estímulo contrário, no caso contrário à patologia, para poder promover o equilíbrio. E normalmente, adivinhe só, normalmente esse nervo craniano ligado ao pavilhão auricular vai ter ou terá uma ligação direta ou indireta com a hipófise. E a hipófise é a mãe das glândulas a nível cerebral, então logo ela regula a nível endócrino todo o processo fisiológico do organismo. Vou dar um exemplo a vocês. Preste atenção. Eu tenho fome, e uma fome desregulada. A fome desregulada se dá onde você só quer comer bobagem, onde você tem preguiça, onde você tem falta de memória. Tudo isso tem envolvimento com excesso de inti. Excesso de inti no sentido de estar com muito yin guardado. Isso chama estagnação de yin. A estagnação de yin, que pode ser também representada pelo muco, nós vamos ter fome excessiva, vamos ter hipomnésia e teremos também preguiça, tá certo? Tudo isso por quê? Porque o inti excessivo tampona a circulação das energias. Então você tem fome excessiva. No momento em que você tem essa fome excessiva, você tem que saber o seguinte: o calor do estômago é o fator patogênico que mais assola essa estrutura. E quando a densidade excessiva da energia bate no estômago, o estômago responde com calor e o calor vai estimular a fome a nível de hipotálamo. Então lá no hipotálamo tem um centro da fome e um centro da saciedade. Então ele inibe o da fome e vai pro ele inibe o da saciedade e estimula o centro da fome. Daí aumenta a sua fome, você vai querer comer o quê? Doce, carboidrato. É o que eu chamo no meu primeiro livro, Acupuntura por Fabrício Borges, que é alimentos úmidos. Então esses alimentos úmidos vão fazer você engordar, ganhar peso, vão fazer você acumular gordura, você vai perder a sua forma física natural e saudável. E no momento em que você altera a sua forma física natural e saudável, você tem um desequilíbrio do yin-ti. Por quê? Porque yin é forma, yin é estrutura. Então esse desequilíbrio do yin-ti é representado aí pelo engordamento, vamos dizer assim. Você vai lá na sua orelha ou na orelha do seu paciente e vai tratar. A recuperação, o equilíbrio desse processo da fome se dá muito rapidamente. Tanto é que eu costumo dizer nos meus cursos que quando eu trato vício pelo pavilhão auricular, a resposta é mais rápida do que quando eu trato com acupuntura sistêmica. Por quê? Por conta exatamente dessas estruturas nervosas chamadas nervos cranianos, que estão conectadas diretamente à condição ou aos núcleos, né, neuronais. E para vocês entenderem isso, vamos fazer aqui, vou passar para vocês um protocolo extremamente eficiente, ou melhor, uma combinação extremamente eficiente que envolve a condição da fome. Anotem aí, tá? Porque não dá para repetir, então vocês vão anotar. E quem não pegar, pega depois lá no vídeo que vai ficar gravado. Vamos lá? Sheimen tem que ser colocado em todas as sessões, pois o Sheimen é um ponto que abre a mente, é um ponto que vai abrir a estrutura energética e neurofisiológica avisando, ó, estamos chegando com estímulo. Então, Sheimen, que está lá na fossa triangular, é o primeiro ponto a ser punturado. Depois do Sheimen, você vai pegar estômago e baço pâncreas. Por quê? Porque estômago e baço pâncreas representam o elemento terra, e o elemento terra, ele é o elemento que vai estar desequilibrado nesse processo de fome anormal.
Então, Sheyman, estômago, baço, pâncreas. Depois você vai pegar a tríade, que eu chamo de tríade do instinto, ou tríade instintual, que é fome, sede e vício, que está logo à frente ou anterior ao tragos. Então, fome, sede e vício são os outros 3 pontos que você pega. E, por fim, você vai pegar o ponto chamado boca. Daí você faz o quê? A sua combinação se torna inteligente porque um ponto conversa com o outro. Sheyman abre a mente. Estômago e baço recebe o estímulo da agulha, uma agulha semi-permanente, né? Uma agulha auricular é semi-permanente, depois você vai tirar ela. Aí essa agulha de 1,8 milímetros adentrou, vai dar um estímulo nervoso e energético. O estímulo nervoso acalma os instintos e o estímulo energético diminui o calor no estômago. Deste modo, você tem uma diminuição da fome a nível de hipotálamo e também a nível de estômago. Depois que você teve esse estímulo energético e também neurofisiológico, você vem com fome, sede e vício. Aquela região do trago que tem fome, sede e vício é inervada por um nervo craniano que está diretamente ligado ao sistema límbico e também ao hipotálamo. E agora, então, eu tenho um estímulo, fome, sede e vício, que vai equilibrar, acalmar os instintos a nível hipotalâmico e também vai acalmar as suas emoções. Então, aquele processo emocional que está levando a você consumir mais alimento úmido vai ser equilibrado também por esse processo, ou melhor, por essa combinação, pois os pontos conversam entre si. E eu também tenho agora a boca sendo estimulada, e quando eu estimulo a boca, gente, não adianta estimular a boca da sogra para ela parar de falar. Por quê? Porque neste caso aqui a gente estimula a língua, não é a boca. A boca, nesse caso, é por conta da sensação oral que eu tenho de ter alguma coisa na minha boca. Então você precisa estimular a boca para ela ficar equilibrada, tá certo? E a partir desse instante, quando eu ponho boca juntamente com esses outros pontos, e esses pontos agora começam a bater um papo, a boca vai, ou melhor, o ponto da boca vai estimular o equilíbrio dessa sensação psicológica de ter alguma coisa palatável na sua boca. E coisa palatável significa alimento úmido. Alimento úmido se torna palatável por quê? Porque ele é fácil de mastigar, ele tem uma sensação gostosa que lembra a infância, quando você era um bebezinho e mamava leitinho na mamãe, entende? Por isso que a gente gosta muito de alimento palatável. Eu particularmente adoro coxinha com catupiry. O catupiry lembra o leite materno, né? Mais ou menos assim. Entendeu? Então, você também tem, nós temos um vício psicológico. E aí, então, quando você faz esse trabalho auricular, você consegue ter um efeito primário, que esse efeito primário é chamado de abolição ou equilíbrio da fome, e agora você também tem um efeito secundário pela combinação inteligente, que é equilibrar o aspecto emocional que leva a essa compulsão por alimento. Daí você usa esse protocolo e começa a equilibrar sua fome. Só que vão ter pacientes que vão trazer a história seguinte: doutor, você fez aquela tal de aurículo em mim e a minha fome aumentou. Acontece. Sabe uma coisa? Eu vou compartilhar com vocês. Está escrito no livro de Combinações Inteligentes. Sabe o que me fez estar aqui na frente de vocês falando sobre combinação inteligente? Sabe o que fez eu escrever um livro de combinações inteligentes? Nada mais do que os protocolos que deram errado. Quando um paciente chegava em mim, principalmente no ambulatório, achava aquilo o máximo. Um aluno chegava em mim e falava assim: professor, tudo que nós fizemos semana passada não funcionou. E eu dava aquele sorriso e ninguém entendia. Por quê? Eles pensavam que eu ficava sem graça. Não, eu achava bom, porque ali eu via que a acupuntura funciona. Então, quando você faz algo e que o corpo, e aquele algo, no caso, aquela combinação não é para o corpo responde de maneira onde ele não responde. Então, a resposta é não ter resposta. Tá? Estou citando isso aqui, é um paralelo, é um parênteses. Por quê? Porque no caso e no momento que você faz esse protocolo e a fome aumenta, não é porque deu errado, ao contrário, deu certo. Mas aquele paciente pode ter um histórico de estar desnutrido ou subnutrido. Ele está precisando, o corpo dele, o organismo dele está precisando de alimento de verdade. Então ele vai encharcar a sua geladeira de comida e vai comer tudo. Por quê? Porque o corpo estava sem nutriente, pois ele fez 1000 dietas, 1000 regimes, 1000 remédios, não faz atividade física, aquela coisa toda. Então o corpo, para recompensar a descompensação, ele primeiro pede comida, a pessoa come muito e depois a pessoa começa a entrar no equilíbrio. Então, por favor, ao utilizar esse protocolo, não se desesperem, pois isso é normal. Mas agora, você precisa ter gabarito, ter competência para poder explicar isso para o seu paciente
de uma forma natural, tranquila, sem desespero? Pois é verdade, eu aplico isso já tem muito tempo e garanto a vocês que essa condição é fato. Aumentou a fome, é porque o paciente estava subnutrido, ele estava precisando de energia, por isso que ele vai buscar mais comida. É um paradoxo. Mais ainda, o obeso não quer dizer que ele esteja nutrido. O obeso não quer dizer que ele esteja numa linha média ali de saúde, não, mas de quantidade de energia comparada com o que ele gasta para se manter. Ao contrário, ele está cheio de skinny na barriga, de milhopan, está cheio de coisas que não tem sustentação nutricional. E aí ele precisa comer alimento de verdade, alimento com fontes, né, de proteína e fontes também de gordura. Aí você entra agora em outro paradoxo, eu não quero entrar muito aqui, porque tem muita aula aí falando sobre isso, que é a questão do carboidrato. O que emagrece é você trabalhar dessa forma e tirar o carboidrato da sua vida. Se você tirar o carboidrato, principalmente esse carboidrato do mal, né, tá certo? Emagrece. Então, feito aí, falar desse protocolo, pode fazer que dá certo. Eu quero lembrar aqui também do nosso curso, porque eu vou falar isso, porque muita gente pediu o curso, e eu quero aqui falar. O curso já está disponível à venda no site. Vai lá, você vai parcelar em 10 vezes. O curso São Paulo também você parcela em 10 vezes. Por favor, não perca essa oportunidade. São Paulo nós estamos com muita inscrição. Essa semana nós fizemos muita inscrição. Quero até agradecer o pessoal aí, ó, entrou no site, teve um boom de inscrições essa semana que foi bem bacana. O livro está ficando muito bacana também, tá, gente? Estou trabalhando intensamente nesse livro e ele está ficando bem legal. O livro de biotipologia. Você vai aprender a avaliar o biotipo do sujeito através aí do livro. E quem quiser também o curso de biotipologia, tem também EAD, que é muito bom. Mas vem lá. Então, entenderam aí a situação? Você tem que entender e explicar, e saber explicar para o seu paciente o que acontece com ele. E a partir desse instante, a explicação, pelo menos a minha oferecida para vocês a minha explicação oferecida a vocês nós temos um pavilhão auricular sendo inervado por nervos cranianos que são extremamente importantes, pois eles se ligam diretamente a núcleos neuronais que recebem ou recepcionam essa informação de uma maneira muito rápida. E eu costumo dar muito mais atenção à auriculoterapia quando eu vou trabalhar vício, pois ela recupera muito mais rápido que a acupuntura sistêmica. Tá ok? Isso para vício. Vício também de cocaína, cigarro, você pode trabalhar a aurícula, tá? Não dá para falar protocolo de tudo aqui, mas uma coisa é fato. É fácil fazer protocolo quando você entende fisiologia energética. Entender fisiologia energética implica qual o elemento domina a pele. Aí você vai ter que pegar Xemen, pulmão e intestino grosso nesse elemento. Outra questão que eu quero abordar aqui. Existe um limite máximo de colocação de agulhas, ou de sementes, ou de cristais. Esse limite máximo é 7, eu acho que usar o bom senso para essa quantidade, 7 é o número ideal, tá? Se passar de 7, primeiro que não é agradável para o paciente, segundo, o cérebro e o sistema energético não reconhece tão perfeitamente o estímulo, tão logo o estímulo rebote, que é a volta para o equilíbrio, não será bem-vindo e não será tão bem interpretado. Então você recebe muito estímulo, o cérebro demora a interpretar, a resposta vai perder a qualidade. Então, máximo 7 agulhas. Eu sei que vai ter pergunta, então já vou falar. Professor, você usa só agulha? Quando eu posso, sim. Quando o paciente não tem alergia e o paciente não gosta, ou fala para mim, não quero agulha, eu não uso, com certeza. Em criança, uso sementinha de mostarda ou cristal radiônico. Adoro cristal radiônico. Professor, o senhor usa semente de ouro? Quem me dera, estou custando comprar um brinco para a Lohane, um anel para mim, ou usar semente de ouro? Não. Aí a esfera dourada, aquilo nunca teve efeito para mim. Tá? A não ser uma condição comercial. Sou bem sincero e bem justo em falar isso. E a esfera de prata, mesma coisa. Eu quase comi um dia achando que aqueles confeitos de doce, já viu aqueles doces que tem aquela esferinha de prata? Uhum. Não uso. Eu uso mostarda, agulha 1.8 ou 2.0 e cristal radiônico. Eu estou falando o que eu faço. Agora, o que eu faço é certo para mim e para quem gosta de seguir o que eu estou falando. Agora eu não sou o dono da verdade, tá falando agora aqui no WhatsApp também. A gente coloca algumas ideias, existe questionamentos e a gente às vezes, por ser professor, pode criar aquela ideia, né, até do meu jeito de falar também, que é um jeito mais incisivo, de que eu sou o dono da verdade. Não sou, ao contrário, estou aberto a novas verdades. Ixi, esses grupos de WhatsApp aqui é bom que eu tenho aulas aí, quero até mandar um abraço aí a todo mundo. Ó, pessoal dos grupos, ó, abração, estamos juntos.
Ó, outros professores de outras escolas, hoje é domingo, o pessoal deve estar voltando para casa, e se estiver assistindo aqui a live, ó, um grande abraço, parabéns, porque dar aula de acupuntura é difícil, não é fácil, deixar a família em casa também, já trabalhei muito desse jeito, já viajei o Brasil inteiro, os donos de escola que sustentam todo esse processo energético aí, também, que também é difícil, paga muito imposto, é governo, é um monte de coisa, parabéns para vocês e estamos juntos, tá ok? Então vamos lá, auriculoterapia, Sheimen, professor, eu já vou até falar. Você usa o ponto rim simpático? Não. Então vamos lá. Existe a escola brasileira que o Dr. Marcelo, lá de Brasília, desenvolveu, inclusive ele já dessomou, né, já faleceu. O Dr. Marcelo, ele desenvolveu uma ideia que eu acho justa, uma ideia bacana, que ele faz o quê? Ele põe Sheimen como obrigatoriedade, ele põe Sheimen, rim e simpático. Eu entendo, eu nunca fiz curso dele, eu tenho um livro dele, eu não gosto muito porque ele está na capa do livro, eu não gosto muito de ficar olhando um livro que tem uma pessoa que já faleceu na capa, isso é uma particularidade minha, e também como eu sou muito autêntico e sincero, eu estou expondo aqui para vocês. Mas o livro dele é bacana, o interior, né, o conteúdo do livro é bem bacana. Mas eu não uso rim e simpático, porém eu entendo que é uma ideia coerente, pois quando eu ponho um ponto simpático, que está ali na fossa não, está bem na divisa da fossa triangular, tá? Com a própria hélice, nós temos então o seguinte, na fossa triangular não, Fabrício, bem na linha do triângulo e da fossa triangular. Então eu tenho a seguinte situação, quando eu coloco o simpático, eu equilibro diretamente o sistema nervoso simpático. Eu tenho que entender agora um outro conceito. Olha, gente, olha como é complexo. Não basta só entender do pavilhão, você tem que entender da neurofisiologia também. E eu vou explicar isso no curso, tá? Com mais detalhes ainda. Mas aqui, quem está aqui escutando, quem está aqui aprendendo na aula, também já tem ideia de como funciona. Então vamos lá. O sistema nervoso simpático é o sistema que deixa a gente vivo. Eu falo aqui, é o simpático que está agindo. Meu pescoço vermelho aqui é o simpático. Então, quando eu equilibro o simpático, é sinal que eu estou estimulando o parasimpático. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático fazem parte do sistema nervoso autônomo. Quando eu equilibro o simpático, eu equilibro o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele é como se fosse o soldado que leva a informação para você, ó, comer demais, ou consumir alguma outra droga, ou até mesmo ter o próprio desequilíbrio. Então, o ponto simpático entra, eu entendo, que é para equilibrar as funções gerais do organismo. E o rim deve entrar. Isso é uma suposição, nunca fiz curso dele e li o livro só para pegar ali os protocolos e entender um pouco. O rim deve entrar porque o rim é o gerente da orelha. Se você pegar bem a anatomia do rim, cortar um rim no meio e pegar um ouvido e colocar, pegar uma orelha e colocar do lado do rim, você vai ver que a anatomia é a mesma. Então o rim, ele nutre energeticamente a estrutura do pavilhão auricular. E aí eu tenho uma conexão também com a energia ancestral, é claro, né, gente? Então, eu não uso, eu uso só o Sheimen como ponto de entrada. Por quê? Porque eu não quero ficar amarrado já com 3 pontos. Porque como eu sou da escola que trabalha 7 pontos, e eu uso o bom senso, o cérebro não gosta de muito estímulo, ele gosta de qualidade, não de quantidade. A energia é do mesmo jeito. Então, se você colocar mais de 7, eu particularmente acho que é muito estímulo. E 7 pontos com o Sheimen, tá bom? Com o Sheimen. E eu falo aqui a vocês, a ideia, a intenção é quanto mais o paciente vai evoluindo, quanto mais sessões vão passando, é natural que você tenha uma diminuição da quantidade de agulhas, tá? Melhorar a qualidade e diminuir a quantidade, tá ok? Isso é um processo natural de um acupunturista tradicional. Quanto menos agulhas você colocar, mais acuidade você está tendo no processo seu diagnóstico e também de tratamento, tá ok? Mas é claro, no início você precisa colocar mais agulhas um pouco. Você não vai colocar 23, 37 agulhas, como já aconteceu em alguns locais onde eu já fui da ambulatório. Um aluno meu colocou 27 agulhas, né? Acende uma vela por santo, outra vela para não sei quem, tá certo? Então aqui a gente não acende vela não, a gente pica a agulha com consciência, fazendo combinações inteligentes. Então, seguindo o raciocínio. Falar nisso, todo mundo entendeu? Já deu 45 minutos de aula, hoje eu tô falando mais que o homem da cobra. Entendeu muito e tem que fazer perguntas, senão não vai dar não, porque são muitas perguntas aqui. Tá, mas as perguntas sempre você faz sempre? Então, não vai dar tempo para pergunta? Não, mas não vai dar tempo, são muitos, não, é muita coisa para falar aqui. Filtra as perguntas então, as mesmas perguntas você não faz. Isso. A competência que a sua pessoa que é um exemplo aí para nós, né, que vai estar terça-feira, a Lohane vai estar ao vivo lá no perfil dela, vou passar todos os detalhes depois para vocês, e ela também, para dar uma grandiosa aula sobre a estrutura, né, da Lore, a estrutura da hidratação da pele,
né? Ela está super motivada, já está estudando para fornecer a vocês muito conhecimento, tá certo? Então vamos lá, terça-feira às 8 horas na página dela ou na página da Lore, e aí eu vou passar os detalhes, ou ela também, os detalhes aí ao longo da semana. E lembrando que é Dia das Mães, o site dela está na promoção para Dia das Mães, loreoficial.com. Vai lá, você vai dar um grande presente para sua mãe. Gente, o produto é fantástico, tá? O povo olha o produto e fica doidinho. Quem já usou se manifesta. Quem já usou se manifesta, e quem já usou sempre compra mais. Você viu isso já? Então que é bacana? Claro. Então, o produto é primeira linha, tá? Primeira linha, assim, internacional, tá? Sério mesmo. Então vamos lá, seguindo. Todo mundo tá entendendo então? Posso seguir? Posso. Então vamos lá, seguindo. Preste atenção agora, eu quero falar uma outra coisa que é importante para vocês entenderem. Porque eu tenho que dar aula para todo mundo, né? A gente tem que ser eclético. E dar a condição, essas aulas aqui ao vivo, não é para fazer propaganda, né? É para dar condição para vocês trabalharem. Então vamos aqui, preste atenção. Quando você tiver uma descamação em qualquer área da sua orelha, você tem que pensar. Pensou? Pensou. Descamação significa o quê? Desidratação. E quem é que trabalha com água no seu organismo? É o rim. Não é assim? É. E quem trabalha com a pele? É pulmão. Então eu fico pensando com meus botões. Por que motivo a descamação aparece na orelha naquele lugar? Aí eu vou na natureza, eu vou na raiz, eu vou na essência do processo. A essência do processo, a natureza do processo é simplesmente o seguinte: água é rim, pele é pulmão. Só que eu tenho intestino no meio do caminho que absorve também água. Então já pensei em três coisas, quer dizer, quando há descamação na sua orelha, você tem que buscar saber a região, fazer uma analogia ao seu mapa e ver. Vamos supor que eu tenho uma descamação aqui atrás da orelha, que é natural para muita gente. Essa descamação atrás da orelha, ela está sendo mantida, né, numa região, num local, ela é num local onde tem os pontos da ansiedade 1 e 2 na escola chinesa. Daí, esse ponto ansiedade 1 e 2 na escola chinesa, tem uma descamação, eu tenho que pensar de onde está vindo essa ansiedade, né? Então, se é uma descamação e é na pele, eu posso pensar no pulmão, no intestino grosso, ou no rim ou na bexiga. Aí eu começo a perguntar para o meu paciente, eu quero saber do meu paciente se existe algum outro sinal e sintoma característico nele a partir desses dois elementos. Então, eu olho a água, elemento água, ou olho o elemento metal. Aí eu pergunto para ele: ô doutor, o senhor tem dor nas costas? Tenho. Doutor, o senhor tem a bexiga hiperativa? Tenho. Doutor, o senhor acorda 3 horas da manhã para ir no banheiro? Acordo. Opa, então o problema está no rim. Mas eu não vou deixar de perguntar do pulmão. Doutor, você já teve bronquite? Nossa, eu tenho asma. Doutor, seu intestino é preso, então eu tenho um problema o quê? Uma descamação atrás da orelha. Pode ser um indício de um problema no rim e no pulmão, ou melhor, no elemento água e no elemento metal, vindo, advindo, ou chegando, ou causando uma ansiedade. Medo causa ansiedade. E aí ele aparece naquele local por conta da ansiedade. Aí você já tem um modelo de diagnóstico a ser seguido e você pode tratar com a acupuntura sistêmica e, claro, com a auriculoterapia. Uma coisa é fato, falei tudo isso aqui também para concluir o seguinte: onde tem alguma alteração... Fala. Traz o fone aqui para falar. O que foi, gente? Pessoal, olha, quem tá pedindo sorteio, a gente não tem condição de sortear nada, gente. Nosso preço já é muito bom aqui. O povo tá falando muito aqui. Então a gente tá falando, o Gisley pediu pra gente falar porque o pessoal tá pedindo sorteio. A gente não pode fazer sorteio assim, gente. Sorteio de curso, sorteio de livro, não funciona assim. A gente já faz um preço muito especial para vocês. Então eu espero que contar com a colaboração de todos vocês para compreenderem isso, porque realmente fica um pouco inviável, tá bom? Então, sorteio de livro de obesidade, não, gente, não dá. É muito sorteio. Hashtag sorteio, a gente não pode acompanhar isso daí não, tá bom? Vamos voltar à aula aqui. Então vamos lá. Peraí. Então, gente, voltando aqui, essa questão do sorteio ela é complexa e é complicada, por quê? Porque tem todo um processo, até mesmo comercial aí dessa situação. Mas vocês podem pedir, a gente aqui já fala que pode ou não pode, até porque a gente já faz muita coisa bacana aí. E a gente tá junto, todo mundo junto. Então vamos lá. Diante do que eu estava falando, é o seguinte: esse procedimento, então, do diagnóstico, ou melhor, da avaliação do pavilhão auricular,
você tem que fazer uma adaptação daquilo que você está vendo. Então tem uma acne agora, essa acne, ou melhor, acne não, uma região mais vermelha. Essa região mais vermelha significa calor. Quem é o dono do calor no organismo, o matriz, a origem do calor, está no coração. Então você vai pensar no coração, por mais que essa região mais vermelha não esteja lá no coração, não esteja na região do coração. Então daí você pensa no calor sendo um fator patógeno ou patogênico que vai estar levando ao desequilíbrio energético sistêmico. Daí você pergunta para o paciente, você quer saber, você tem algum problema circulatório, tem hipertensão, não tem, como que está isso, aquilo? Aí ele vai falar e você vai adaptar a sua avaliação, que vai ter um achado, esse achado vai levar a uma condição aí de você entender o desequilíbrio do seu paciente. E esse desequilíbrio, então, pode ser tratado com aurícula, e claro, tudo isso eu estou falando, eu não falei aquela hora que a Lohane estava falando ali sobre a questão do sorteio, é o seguinte, todo local na sua orelha onde tem uma perturbação, uma alteração, seja uma descamação, uma acne ou qualquer coisa do gênero, você tem que colocar uma agulha, você tem que punturar uma agulha. É a mesma coisa no corpo, é a mesma coisa na acupuntura sistêmica. Todo local onde eu tenho dor é um local aberto à colocação de uma agulha, que é o ponto ASH aí no caso, tá certo? Então, entendam bem, qualquer alteração no pavilhão auricular deve ser feita ou deve ser buscada uma analogia, e essa analogia mostra-se no mapa. Nesse mapa eu tenho uma região, e nessa região deve ser orientada, e essa orientação deve ser organizada para o seu trabalho, para a sua forma ou para a sua metodologia terapêutica. Tá ok? Entendido isso? Beleza. A partir do momento que você entende isso, você tem que entender também, por exemplo, a dor de cabeça, que é outra coisa que funciona muito bem com a aurícula. Às vezes, um paciente que tem muita dor de cabeça, uma enxaqueca, com muita frequência, 3, 4, 5 vezes por semana, ele não vai suportar as agulhas. Aí você faz o quê? Você, ao invés de colocar agulha, você coloca cristal, coloca semente. Ou coloca o que você quiser, menos agulha. Por que talvez ele não vai suportar? Porque a agulha, ela vai fazer uma perfuração, vai estimular o processo de nocicepção, a nocicepção é dor, e a dor, o paciente já está muito sensível, pode aumentar a dor de cabeça, pode aumentar a enxaqueca. Então o que você faz? Faz o estímulo com as sementes. Em quais pontos? Para mim, o melhor é fazer no Shenmen, fígado vesículo biliar, porque a cabeça é uma região, uma parte do corpo regida pelo fígado, então você faz Shenmen, fígado e vesícula biliar. Além disso, você vai também estimular os pontos que estão na região posterior, que é o cefaleia 1 e 2, e você também pode estimular o ponto simpático, pois a cefaleia, na maioria das vezes, ou a enxaqueca, é dada por uma alteração vascular. Alguns tipos de cefaleia é dado por vasodilatação, outros por vasoconstrição. Quando você põe o simpático, você vai equilibrar fazendo vasodilatação ou vasoconstrição. Só que esse estímulo é a nível neurofisiológico, não energético. Agora, quando eu pego fígado e vesícula biliar, eu estou estimulando a nível energético. E quando eu pego os pontos de indicação, cefaleia 1 e 2, eu estimulo tanto o nível energético quanto o nível também neurofisiológico, tá ok? Então, repetindo, Shenmen, fígado, vesícula biliar, cefaleia 1, cefaleia 2, e eu pego também os pontos do simpático, tá? Os pontos não, é o ponto do simpático, tá ok? Ok? Então, gente, para finalizar aqui, eu quero deixar registrado novamente, nosso grandioso curso de aurícula começará no dia 20 de junho, tá certo? Nós temos aí praticamente 40 dias para começar o curso, então estamos iniciando a pré-venda num preço muito bacana e especial para todos, um preço justo para todo mundo. Além disso, nós temos o curso em São Paulo, onde será lançado o livro de biotipologia no dia 26 e 27. Comprou o curso, ganhou o livro entrará em pré-venda, já aviso aqui, no dia 30/6, 30 de junho, e ficará em pré-venda durante 2 meses. Além disso, aula terça-feira, que a Lohane vai fornecer sobre as questões da Lore, e também as questões da hidratação da pele. Vão na página dela, curtam a página dela, que é a página Lore, L-O-R-E oficial, não é isso? Lore e oficial. Lore, L-O-R-E e oficial. Escreve aí pro pessoal ir lá curtir sua página, que tem muita notícia boa. Lá não é uma página, é uma fanpage, mas não é uma página comercial em 100%. Ao contrário, existe muita notícia bacana, como por exemplo a polêmica que foi gerada lá, a diferença do óleo hidrogenado e também a gordura de porco. Tá ok? E além disso, por favor, estejam atentos aí ao nosso blog,
a nosso canal do YouTube. Tem muito material. Quem está chegando agora pela primeira vez, quem descobriu a gente agora, tem muito material aí espalhado. Pode pedir orientação aí, que nós só temos gente boa aí nos acompanhando, pessoal que já está mais tempo. Então, quem chegou agora, por favor, sejam bem-vindos e vão ser ciceroneados pelo pessoal já mais antigo. Tá certo? Sim. Fala que você vai responder as perguntas agora, tem gente perguntando, você não vai responder as perguntas. Não, eu sempre respondo aí. É porque tem gente que chegou. Pois é, mas eu sempre respondo. Mas fala aí, pessoal, eu vou começar a responder agora. Pessoal, eu vou começar a responder agora as perguntas de vocês. Explica a questão do curso de São Paulo, que tem uma moça que perguntou que sempre escuta a gente falar, mas não sabe se é presencial ou online. O curso de São Paulo é um curso presencial no Hotel Félia, Avenida Paulista, acontecerá nos dias 26 e 27 de agosto. Se você comprar hoje, comprar o curso hoje, você ganha o livro, tá certo? Site loja.centrobenesse.com.br. Primeira pergunta, Tatiana Basso. Quais os melhores pontos para ajudar a liberar endorfina e serotonina? Você tem alguns pontos para liberação de endorfina e serotonina que envolvem o ponto simpático, o ponto alegria e o ponto também da ansiedade. As perguntas estão chegando. Queria saber se a diferença entre sementes, esferas e agulhas. A diferença é simplesmente como eu posso dizer aqui para você? É simplesmente um modo e um método de estímulo. A diferença se faz o seguinte, preste atenção. Uma agulha, ela vai fazer o estímulo energético, neurofisiológico. Uma semente faz agulha, faz estímulo energético e faz também estímulo neurofisiológico. Porém, o estímulo neurofisiológico é mais brando, é menor. Quer dizer, o estímulo neurofisiológico ele vai demorar um pouco mais a ser assimilado, tão logo ele demora um pouco mais a ser respondido. A agulha é mais potente, mas nós temos que entender a questão do custo-benefício de cada paciente, utilizando sempre o bom senso como o guia. A pergunta Master Blaster, todo mundo está perguntando aqui, quanto tempo você deixa de agulhas? Uma semana, você faz assim, você faz uma semana numa orelha, a orelha dominante, depois você faz mais uma semana na outra e vai revezando. Agora tem toda uma metodologia, mas eu deixo uma semana. E outra, aquele ponto que saiu é sinal que ele não queria ficar ali. Acontece muito comigo, eu pôr a agulha, o ponto, a agulha repeliu o ponto. Suelen, coloca algum ponto para a ansiedade? Em qual tratamento? Audito. Deve ser para a fome que ela está perguntando. Não no primeiro instante, numa segunda ou terceira rodada você pode trabalhar a ansiedade. A semente dá o mesmo resultado que a agulha? Não, não dá. Não dá. Porque a forma de estímulo é diferente. Mas, claro, dá resultado. Mas a agulha, eu vejo que ela é muito mais potente. O cristal radiônico pode chegar próximo. A Fátima. Fabrício, você que está falando sobre a aurícula. Estou com um paciente que sofreu um tombo andando de cavalo, ficou com a coxa trajeto meridiano VB adormecido. Já fiz 2 sessões, se senti melhor, mas ainda adormecido. O que você me diz? Você vai pegar pontos, você vai pegar o ponto VB34, o ponto bexiga 60, você vai pegar 4 pontos no centro dessa região mais roxa e faz aurículo também. Brigitte, depois do Xemen, não é obrigatório por rim e simpático? Foi assim que aprendi. Para quem faz e segue a escola brasileira, sim. Qual é o nome? Brigitte, a escola brasileira pede isso. Aqui na aula, você deve ter chegado agora, na aula eu expliquei o que eu penso. Eu acho coerente esse raciocínio, mas eu não utilizo. O pessoal está perguntando no YouTube, fala para eles que a aula do YouTube vai estar vai estar no YouTube sim, o Slay vai subir, ele avisa quando sobe. E quem aí está chegando hoje de primeira vez, é só curtir a nossa página Acupuntura Centro Benessere e a página Fabrício Borges Oficial, que você fica sabendo de todas as novidades aí da acupuntura. Fernanda Cabreiriço. Posso trabalhar com ansiedade junto? Pode. Não nesse protocolo, se você está perguntando. Fernanda, se você estiver perguntando no protocolo de fome, não nesse primeiro, no segundo, no terceiro momento você pode. Posso usar cristais no lugar de agulhas? Quanto tempo pode. deixo na orelha? Aqui é uma semana. Pode usar cristais. Cristais radiônicos funcionam muito bem. Agulha semi-permanente, cristais ou sementes? Agulhas semi-permanentes, cristais ou sementes? Depende do momento, depende do paciente, depende se o paciente for uma criança, você não vai usar agulha, eu não uso, então você vai usar semente ou vai usar
o cristal radiônico. Quando você vai lançar seu mapa de aurículo? Já tem um pronto, os outros devem ser lançados ao longo desses 40 dias que vão permear o curso. Entra no site lá, loja.centrobenesse.com.br, você vai ver um mapa bem bacana que nós fizemos, bem didático inclusive. E magnetos auriculares? É bom, parece que é bom. Eu nunca usei, até porque não acho para comprar, mas parece ser bom. Eu não tenho experiência para poder expor a minha realidade, mas eu já percebi que é bom. Prof, adquiri 2 cursos EAD de Psicologia e Auriculoterapia. Pessoal, quem está perguntando de curso, fala que vai falar com a Amanda, tá? Então, essas perguntas eu não vou responder por aqui. Prof, o Aminter, nos oriente, por favor, crepitação somente joelho direito, em pessoa do biotipo metal, acorde sempre 3 horas da manhã. O que devo orientar quanto à sua alimentação e quais pontos auriculares? Você tem que pegar o ponto ID3, você tem que falar para o paciente parar de comer lactose ou alimentos que tem lactose, que lactose tem como você comer, né? Você parar com alimentos com lactose e, além disso, você tem que... quais são os auriculares? Pulmão, intestino grosso e rim tem que estar no seu protocolo, com certeza. Onde são suas aulas presenciais? Em Goiânia. E vai ter em São Paulo em agosto, 26 e 27 de agosto, São Paulo. E o ponto zero como abertura, o que acha desse ponto? Eu gosto do ponto zero, principalmente para respiração. Tem gente que usa mesmo como um ponto de abertura. Eu não uso não, mas eu gosto sim. Ponto zero e ponto diafragmático, né? É o ponto diafragma, aliás. Eu gosto. Você falou de sedação, mas eu não sei, né, o contexto, então como eu sou leiga, às vezes a pergunta pode responder. Sim, senhora. Agulhas mais profundas você daria os pontos? O povo fala que sim, eu nunca vi. Eu testei, mas eu não vi diferença. Bom, é isso. É isso? As perguntas já se cessaram? É isso, porque as perguntas se repetem? Se repetem. Tem só uma pessoa aqui que comentou, acho que faço acupuntura há 12 anos, dos quais os últimos 5 anos com o seu amigo, Dr. René Filho. Suspeita melhor que medicação. Olha isso, parabéns pro doutor. Regina Célia. Regina, o René Filho é um grande amigo nosso, ele deve estar ao vivo aí, inclusive, ele é professor do centro, né? Inclusive o Dr. René Filho, ele para nós é mais do que um franciscano, né? Um monge franciscano, ele é um irmão, né? Ele é muito bacana, eu gosto muito dele. René, um grande abraço, o senhor vai vir em Foz agora, dia 23, eu acho que nós vamos estar em São Paulo para ir lá fazer a vistoria do Hotel Félia, Avenida Paulista, que é o curso de biotipologia, mas de qualquer forma, a casa aqui está à disposição. Agora, para o Isley e para a Amanda, eu vou reservar aqui a pensão do lado aqui do seu Luiz, tá? Um grande abraço aí. Gente, o Isley falou uma coisa que eu não entendi. Apalpador, deixa eu só responder esse do apalpador aqui que é boa. A Amanda Peck perguntou aqui do apalpador. Amanda, é o seguinte, Amanda pessoal, contar uma história rapidinho aqui para vocês do apalpador. Quando eu era estudante, eu não tinha casca, não tinha condição para comprar um material que era para mim muito caro. Então o que eu fazia? Todo mundo, meus colegas, tinham um estojo lindão, maravilhoso. Eu comprei um estojo de marmita mesmo de pedreiro, custou lá direitinho, R$ 2,99. A professora Simone comprou para mim, eu acho que eu devo ela até hoje, que eu tenho que pagar esse R$ 2,99. Eu tenho que pagar esse R$ 2,99 para ela comprou para mim. Eu não tinha condição, então eu fazia palpação, sabe com o quê? Com tampinha de caneta Bic, não tinha dinheiro, entendeu? Aí mesmo depois que eu fui ter uma condiçãozinha para comprar, eu também não comprei, porque já estava acostumado com caneta Bic, tá? Então eu uso caneta Bic. Pode sim, Sara. Pode usar o ponto RIM para enurese noturna. Rinachim. Quê? Rinachim. Esse eu não conheço, não. Ri na China? Tem que ir lá na China, tem que ir na China e rir lá. Eu não conheço, não. Brincadeira, eu não conheço. Outra coisa aqui. A Cássia perguntou outra coisa interessante aqui, que eu estou aberto aqui. Presta atenção. Gente, esse detector de ponto aqui, eu não gasto dinheiro com esse negócio, hein? Eu não gasto dinheiro com esse negócio, tá? Eu não gasto. Marinha Blue deu um recado. Pessoal, procura a auriculoterapia com Fabrício Borges. Vocês encontram. Foi assim que encontrei pesquisando. Pesquisem, pessoal. A Marinha Blue. Gente, então é isso. Um grande abraço a todos. O curso de combinações inteligentes, protocolos eficientes para a auriculoterapia já está disponível no site loja.centrobenesse.com.br. Eu vou trazer muitas novidades para esse curso. Esse curso está em pré-venda, 10 parcelas. Começará no dia 20 de junho, pré-venda. Um grande abraço, foi um prazer ter vocês aqui hoje. Voltaremos terça-feira com a professora e empresária Lohane Rodrigues Leal, vai falar
tudo sobre hidratação da pele, então enche a hora de pergunta porque ela conhece muito, tá certo? Um abraço e, inclusive vai ter um modo desse curso de aurico que vai ser a eletrosedação através da aurico, para a pessoa ficar zen, tranquila, como eu sou em alguns instantes, né, em alguns momentos. Brincadeira. Gente, ó, abração, tá? Tudo bem aí? Algum recado? Tudo bem. Beijo, pessoal. Obrigado pela presença de sempre, pela participação. E ó, hoje batemos recorde aí. Agradeço muito o compartilhamento de vocês. Vocês são show de bola, viu? Obrigado. Pessoal, compartilhe para a gente atrair mais pessoas e a gente continuar aqui tendo condição de ter aula ao vivo. Augusto Avelar. Augusto Avelar. Ô, Augusto! Gente, e outra coisa, para quem está chegando agora, nós temos aula domingo com uma frequência maior e durante a semana também existem semanas que a gente também tem uma aula durante a semana. Então, ó, um grande abraço a todos. Obrigado pela presença. O tempo hoje passou rápido porque o tema ele exige isso. Não dá para falar muita coisa porque senão a gente se perde. Então, ó, estamos à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Bom domingo a todos. Espero ter contribuído aí com um pouquinho da nossa experiência. Espera só um pouquinho. A Letícia explicou o que é a agulha Shenyang. Ô, Letícia, fala aí. É a agulha de 7 centímetros. É a agulha, é a Cabane, então, né? Eu conheço ela como a Cabane. Já usei, principalmente para dor lombar ou para hérnia de disco, tá? Já usei. E para drogados mais sérios, pessoas que têm uma adicção mais séria, que custam sair da drogadição, também pode ser usado, sim. Você falou, pega um X-costela, Fabrício. Rapaz, é uma oportunidade, mas nós somos na Argentina hoje e a gente comprou uma carne lá, nós vamos comer a carne da Argentina, que está saborosa. Marinha, as crianças estão dormindo, os cachorros, viu? Ainda bem, né? E a Marinha falou que conheceu você através das tertúlias. Obrigada. Ô, Marinha, é mesmo. A Marinha, ela é consciencióloga. Marinha, um grande abraço, pessoal, ó, abração para vocês e obrigado por tudo. E vão compartilhando aí, continue trabalhando essa ideia aí, porque as mensagens continuam, né? Então vocês vão respondendo. E dando meu tempo aqui, eu também respondo algumas coisas que não foram respondidas aqui. Tá? Amor, obrigado. Gisley, Amanda, obrigado. Renner Filho, muito obrigado pela audiência e todo mundo também, ó. Tchau, tchau. Abraço, boa semana a todos. Auriculoterapia, pré-venda, curso em São Paulo, presencial, Hotel Ofélia Avenida Paulista, dia 26 e 27 de agosto. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Ó, prazerzão. Foi muito bom hoje. Passou rápido, né? Então, se passou rápido, que parece que deve ter sido bom. Pelo menos na minha cabeça foi muito bom. Tchau, tchau.